Comemora-se hoje o 357º aniversário da Batalha das Linhas de Elvas. As cerimónias comemorativas tiveram início pelas 10 horas, junto do Padrão dos Mortais, com a realização de uma cerimónia de homenagem aos mortos com deposição de flores. Ainda durante esta cerimónia, a cidade teve a oportunidade de ouvir uma salva de 19 tiros, efetuada por uma bateria de salvas equipada com obuses 88 M943 do Regimento de Artilharia número 5. Posteriormente, pelas 10h30, na Igreja de São Francisco, foi prestada homenagem junto do túmulo do General André de Albuquerque de Ribafria, então comandante das Forças de Cavalaria, onde foram colocadas várias coroas de flores. Estiveram presentes nestas cerimónias o excelentíssimo Tenente-General António Xavier Lobato Faria Menezes, em representação do Exército, e o excelentíssimo Dr. Nuno Miguel Fernandes Mocinha, Presidente da Câmara Municipal de Elvas, entre outras entidades. Escolta, apresentar, arma! Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Defesa Nacional, Dr. Marcos Prestrelo. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Elvas, Dr. Nuno Miguel Fernandes Mocinha. Excelentíssimo Senhor Comandante das Forças Terrestres, Tenente-General António Xavier de Faria Menezes. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Elvas, Dr. Paulo Alexandre Bancatel Canhão. Excelentíssimo Diretor da Direção de História e Cultura Militar, Major-General Aníbal Alves Lambó. Demais autoridades civis, militares e eclesiásticas, minhas senhoras e meus senhores. Comemora-se hoje mais um aniversário da Batalha das Linhas de Elvas. Passam 357 anos desse glorioso dia. Em 1659, o Reino de Portugal estava em guerra com a Espanha. O monarca fizera munir a fronteira do Alentejo com milhares de arcabuzes, mosquetes e quintais de pólvora. O Alentejo era uma região vulnerável. Era o principal domínio da Casa de Bragança. Era a porta natural da foz do Rio Tejo. Em 1658, Elvas é cercada pelas tropas castelhanas, com 20.000 homens e muita artilharia.
As colinas da Graça e São Francisco são ocupadas pelos castelhanos. A artilharia fustiga a cidade durante 3 meses. A linha de cerco castelhana é renovada constantemente por 36 mil homens. A peste faz 300 mortos por dia. Elvas, a cidade sentinela aguenta e espera reforços do reino. Em 13 de janeiro de 1659, o exército português, reunido em Estremoz, chega aos Campos de Elvas. 8.000 infantes, 2.800 cavaleiros e 7 peças de artilharia estão prontos para a guerra. Juntam-se ainda às guarnições de Jurumanha, Vila Viçosa, Borba, Campo Maior, Arronches e Monforte. Há a plena consciência de que a batalha é decisiva. A derrota deixa aberto o caminho para Lisboa. E arriscar a província é arriscar o reino. 14 de janeiro de 1659. Manhã de bruma. O assalto começa. A enorme surpresa do ataque. Abrem-se brechas nas linhas espanholas desprevenidas e desguarnecidas. A ruptura de cerco é feita. Depois de algumas horas de combate, a vitória é dos portugueses. Ao anoitecer, o inimigo retira para Badajoz. Armas e munições são abandonadas no campo de batalha. Numerosos mortos jazem no campo de batalha. 5.000 castelhanos ficam prisioneiros. É a primeira grande vitória da restauração. A Batalha das Linhas de Elvas indicou o caminho que foi percorrido até à vitória final em Montes Claros. Ouçamos o louvor do sangue antigo. Vai entoá-lo uma colina santa. Altar da raça, a raça se alavanta daquele chão pisado pelo inimigo. Vibra um combate em cada grão de trigo, um coração de herói em cada planta. Elvas, ó Elvas, Badajoz à vista, és uma ruga nobre na fronteira. Elvas, cidade de praças e vielas, de igrejas claras e de muralhas poderosas, praça de armas ilustre e heroica, cidade sentinela de Portugal. Viva Elvas, viva Portugal! Senhor Secretário de Estado da Defesa Nacional, Senhor Comandante do Comando das Forças Terrestres, Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Elvas, Senhor Diretor da Direção de História e Cultura Militar, Meritíssimo Juiz Presidente da Comarca de Porto Alegre, Senhores Deputados Luís Testa e Cristóvão Crespo, Senhor Representante do Senhor Arcebispo de Évora, Senhores Autarcas de Campo Maior e Olivença, Senhores ex-presidentes da Câmara Municipal de Elvas, Senhoras e Senhores autarcas deste município, Senhor Diretor do Museu Militar de Elvas, Senhora Diretora Regional da Cultura do Alentejo, Senhores dirigentes de associações do Conselho, militares das Forças em Parada, aos bombeiros voluntários, Cruz Vermelha, Comunicação Social, minhas senhoras e meus senhores. O nosso feriado municipal comemora neste ano de 2016 os 357 anos da Batalha das Linhas de Elvas, travada em 1659, em plena Guerra de Restauração. Os elvenses, num dia glorioso para a história de Elvas, escreveram uma das páginas mais heroicas e decisivas para assegurar a restauração da independência nacional. À custa de doenças e de lutas militares, os nossos antepassados foram capazes de dizer presente no momento em que era importante defender o nosso país. Elvas, pela sua posição sobre a fronteira e na linha estratégica de penetração em direção a Lisboa, sempre foi uma cidade com a sua população sacrificada por objetivos militares e envolvida
em lutas, batalhas e guerras, das quais a data de 14 de janeiro assume particular importância e destaque. A maneira como tivemos de nos fortificar e defender, a forma como dezenas de gerações de elvenses souberam manter este património construído e a qualidade, a autenticidade e estado de conservação como a cidade-quartel fronteiriça de Elvas e as suas fortificações chegaram aos nossos dias, levaram a Unesco, em 2012, a classificar-nos de património mundial. Os elvenses do século XXI orgulham-se do seu passado, curvam-se perante atos heróicos como os de 1659 e prestam homenagem a todos os que contribuíram para o título mundial que ostentamos nos dias de hoje. Senhor Secretário de Estado, a presença de Vossa Excelência nas cerimónias do feriado municipal de Elvas representa para mim e para os elvenses de uma maneira geral, creio eu, uma palavra de incentivo do Governo às nossas gentes, localizadas aqui na fronteira. Noutros séculos, como já referi, estar na fronteira representava estar na primeira linha do combate militar pela defesa do território nacional. Hoje em dia, estar na fronteira para nós não pode ser estar no interior do país, com todos os fatos negativos associados a esta posição geográfica, pouca densidade populacional, envelhecimento demográfico, falta de oportunidades e rarefação dos serviços públicos. Para nós, aqui em Elvas, este paradigma não encaixa connosco, sobretudo porque temos uma cidade com 160 mil habitantes a menos de 10 km, estamos ligados a Lisboa e Madrid por autoestrada e desejamos poder estar ligados por uma ferrovia de mercadorias aos portos atlânticos portugueses e às principais cidades espanholas do centro da península. Este, como outros, são projetos que temos nas nossas cabeças para tornar este território fronteiriço uma das principais zonas a desenvolver nos próximos anos de uma forma integrada, sustentada e em articulação com a natureza que temos e o património que confiamos ser potenciador do nosso turismo. Para tal, como Presidente da Câmara Municipal de Elvas, manifesto a minha aposta num bom relacionamento institucional com o Governo de Portugal. E, em particular, Sr. Secretário de Estado, no âmbito da defesa nacional, desejo dar conta do que foi feito em menos de 2 anos no vasto património que integrou a concessão de dezenas de prédios militares do Ministério da Defesa Nacional ao município de Elvas. A recuperação do Forte da Graça, pelo volume investido e pela grandeza e complexidade da obra, é a mais vistosa e importante do que já fizemos. Mas já realojamos quase uma dezena de coletividades depois de reconstruir prédios antigos, como foi o caso do antigo quartel do Calvário, perto das portas da esquina e da parada dos reformados junto à cisterna. Temos ideias, em certos casos, e temos projetos noutras situações. Estou em crer que dentro das disponibilidades financeiras próprias e de fundos que consigamos canalizar, haveremos de ser capazes de tornar Elvas numa cidade onde, cada vez mais, se respira um ambiente arquitetónico e cultural onde se sinta o nosso passado militar, que muito nos orgulha a todos. Não escondo, por isso, a mágoa elvense por termos deixado de ter a presença do Exército Português a condizer com a nossa história. Senhor Secretário de Estado, Senhor General elvenses, há menos de 2 semanas terminou o ano de 2015 e o que vos posso dizer enquanto Presidente da Câmara Municipal é que todas as atividades previstas para o ano passado foram concretizadas. Entre elas, destacamos a de maior relevo, o Carnaval Internacional, o Mega Sprint do Desporto Escolar, a Semana da Juventude, a Feira Escolar, o Festival Medieval, o São Mateus, o Campeonato Europeu de Ginástica Aeróbica, a instalação da pista de gelo no Coliseu e a iluminação e animação de Natal.
Os programas sociais da Câmara Municipal de Elvas prosseguiram com o seu objetivo central: ajudar os que mais precisam a superar algumas das suas dificuldades básicas. Em certos casos, estes programas sociais foram até reforçados, por exemplo, como sucedeu com o apoio à alimentação, onde passámos de apoiar 200 pessoas para ajudarmos agora 470 famílias. Ao longo do ano passado, executámos a obra de requalificação do Forte da Graça num valor global de 6,1 milhões de euros, o que enche de orgulho a generalidade dos elvenses e tem causado admiração a muitos milhares de visitantes. O Forte da Graça, pelo enorme volume financeiro, pela complexidade da obra e pelo prazo apertado que dispusemos para executar, foi uma empreitada que marca o mandato, mas esteve muito longe de ser a única obra municipal do concelho. Sem ser exaustivo, refiro algumas em Elvas. Foi dada uma sede nova e condigna à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Requalificámos a parada de reformados perto da faceira da Cisterna, onde já iniciámos a entrega de espaços ao movimento associativo, até agora ao agrupamento do Corpo Nacional de Escutas e à Natura Fishing. Recuperámos o quartel do Calvário na Avenida 14 de Janeiro, perto das portas da esquina, onde o prédio foi dividido para instalar as sedes de 7 coletividades. Concluímos a obra de construção de cozinhas no Centro de Negócios Transfronteiriço e reconstruímos a estrada da estação dos Caminhos de Ferro nas Fontainhas, fundamental para dar apoio à ampliação do terminal rodoferroviário ali a operar. No espaço rural do concelho, no ano de 2015, também tivemos obra. Em Varcha foi construída a cozinha de apoio do pavilhão multiusos e foi assinado o protocolo com a Sociedade Recreativa para a instalação da sede na antiga escola do Malvar. Em Vila Boim demos condições de operacionalidade ao pavilhão desportivo municipal, impedindo a entrada de umidade e chuva naquele espaço, além de termos apoiado a sustentabilidade do lar da localidade. Na Terrugem, atribuímos apoio financeiro para a recuperação total em curso da sede do Clube de Caça e Pesca, inaugurámos a nova fase do Parque de Mercados e Feiras, para lá da requalificação completa do Parque de Jogos, com novos balneários, zonas de apoio, cobertura da bancada e bilheteira. Em Barbacena e Vila Fernando, apoiámos os lares da Associação dos Amigos de Vila Fernando e do Centro Social da Nossa Senhora do Passo, em Barbacena. Em Santa Eulália, terminámos as obras nas residências autónomas do Lar da Aldeia, criámos condições de funcionamento para que a creche se mantivesse aberta, começámos a obra para resolver em definitivo a condição dos esgotos para a estação de tratamento e cedemos uma viatura de 9 lugares à Junta de Freguesia para estar ao serviço da população. E em São Vicente, dotámos o pavilhão multiusos de ar-condicionado, adquirimos um prédio para a requalificação e entregar ao movimento associativo da freguesia e aprovámos o plano de intervenção em espaço rural para permitir a ampliação das instalações afetas à congregação da Quinta de São João. Para a Câmara Municipal de Elvas, o concelho é um todo. Por isso, a atenção que olhamos para a cidade é a mesma que dedicamos a cada uma das localidades rurais. Fizemos tudo o que era necessário? Claro que não. Esta Câmara Municipal nunca teve, não tem e nunca vai ter meios humanos, técnicos e financeiros para fazer tudo o que se necessita. Mas, por outro lado, a listagem do principal que foi feito chega para deitar por terra versões mal informadas ou mal intencionadas que propagam que nada se fez nem nada se está a fazer. Em termos culturais, diversos espaços municipais continuaram com as suas atividades regulares e as comemorações tradicionais de inúmeros dias nacionais, internacionais e mundiais, além de outras efemérides. Nesta área, seja-me permitido fazer uma saliência ao Museu de Arte Contemporânea de Elvas e à coleção António Cachola, ali em depósito, que em 2015 inaugurou 6 exposições,
2 em Elvas, no Museu de Arte Contemporânea, 2 na Galeria Chiado 8 em Lisboa, uma em Bragança e outra na Ribeira Grande, nos Açores. Como muitas outras, estas são iniciativas culturais que contribuem muito para a visibilidade de Elvas em várias áreas de interesse e em diversos pontos do nosso país. A Associação Empresarial de Elvas, para lá do apoio na nova instalação da sua sede, teve a colaboração da Câmara Municipal no concurso de árvores de Natal, visível nas ruas de maior movimento comercial, depois de elaboradas por alunos das nossas escolas do primeiro ciclo, o que deu mais animação ao comércio tradicional da cidade. Tal como, com a mesma finalidade, isentámos de pagamento uma parte ou a totalidade do estabelecimento em parques do centro histórico. De resto, o apoio ao movimento associativo continua a ser uma das prioridades da Câmara Municipal de Elvas. E não escondemos os números. No ano passado, esse apoio foi de 750 mil euros. Cada euro de dinheiro público investido pela Câmara em todas as coletividades do Conselho é um euro que é rentabilizado. Por uma razão simples. Se a Câmara Municipal quisesse fazer apenas por si o que o movimento associativo do Conselho faz, de certeza que gastaria muito mais e faria menos e pior trabalho. Assim, agradeço publicamente às centenas de pessoas que trabalham graciosamente num movimento associativo para assegurar às milhares de pessoas os benefícios de mais de uma centena de coletividades para a população do Conselho. Quase o mesmo posso dizer do dinheiro transferido pela Câmara Municipal para as 7 juntas de freguesia, para assegurar que estas autarquias possam prestar um serviço mais próximo e muitas vezes mais rápido e eficiente junto das suas respectivas populações. No ano passado foi transferido mais de €500 mil da Câmara para as juntas, para garantir a limpeza e o apoio às escolas e outros locais públicos da cidade e das localidades rurais e a manutenção e reparação dos equipamentos públicos apresentados em segurança e em bom estado de conservação dentro das suas competências autárquicas. Tudo isto foi feito respeitando os compromissos assumidos e pagando tudo o que estava em condições de pagar. Senhor Secretário de Estado, Senhor General Elvenses, no último mês e meio, o Forte da Graça e a pista de gelo foram grandes polos de atração de visitantes a Elvas. Basta referir que o Forte já ultrapassou os 15 mil visitantes e a pista de gelo já vai acima dos 20 mil patinadores nesta temporada. São atrativos deste tipo, acompanhados do selo de garantia de património mundial, que nos fazem acreditar que o potencial turístico do Concelho de Elvas é cada vez maior, o que de resto tem sido confirmado pelo número crescente de visitantes nos últimos anos. Uma realidade muito importante, pois na sua dependência acreditamos que o movimento no comércio, na restauração e na hotelaria também vai subir. Mas não queremos ir sozinhos, preferimos ir acompanhados. Por isso demos um passo em frente na concretização da Eurocidade entre Elvas e Badajoz, à qual se juntou o Campo Maior em 2015 para constituir assim o maior núcleo populacional entre Lisboa e Madrid, para o que têm sido determinantes a vontade, o querer, o carinho do alcaide de Badajoz, Dom Francisco Fragoso, e do Presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, Engenheiro Ricardo Pinheiro. Elvenses, falar da situação financeira da Câmara Municipal tem sido muito comum nos últimos meses e com abordagens distintas. Para mim, como Presidente da Câmara, o importante é afirmar que em 31 de dezembro de 2015 a situação corrente desta autarquia estava equilibrada, contrariamente ao que tem sido difundido, não faltando até quem, com alarmismo e sem rigor, tivesse afirmado que não tínhamos dinheiro, não honrávamos os nossos compromissos e estávamos falidos. Felizmente, nada disto se confirmou no final do ano passado e acredito firmemente que este cenário imaginado
não vai ter lugar em Elvas até pelo menos ao final deste mandato. A minha satisfação não está enraizada num feito pessoal. Acredito que os méritos têm de ser estendidos aos restantes elementos da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal e das 7 juntas de freguesia. Aos políticos, aos técnicos, aos administrativos e aos operários. Todos, cada um à sua maneira, colaboram para o trabalho que apresentamos aos elvenses, tal como entendo que devo acrescentar ainda as associações e coletividades do Conselho, que também os elvenses em geral. A todos agradeço e reafirmo, apesar do esforço extraordinário em obras e em apoios sociais realizado nos últimos anos, a situação financeira da Câmara Municipal está equilibrada. E é com esta consciência tranquila que olhamos para o futuro, o mesmo é dizer, para este ano de 2016, que vai na primeira quinzena. Para este ano novo, a palavra é de confiança. Confiamos lançar a concurso os 2 centros comunitários junto à Escola do Primeiro Ciclo da Boa Fé e junto à Escola do Primeiro Ciclo de Santa Luzia. Confiamos poder lançar o concurso para a construção do Lar da Boa Fé. Confiamos colocar em obra o sistema de tratamento de esgotos para resolver em definitivo os problemas deste tipo que se registram em Varcha, Calçadinha e Vila Fernanda. E também confiamos numa postura diferente da empresa Águas de Portugal para concretizar as estações de tratamento de águas residuais em Barbacena e São Vicente. Também confio ser possível trabalhar com o Governo de Portugal no sentido de resolver a dupla referenciação no Hospital de Santa Luzia, ou seja, permitir que os residentes de concelhos vizinhos de Elvas possam vir livremente à nossa unidade hospitalar. Ainda na saúde, confio em levar por diante a instalação no Hospital de Santa Luzia de uma clínica de alta resolução e trabalhar no sentido de conseguir a reclassificação do seu serviço de urgência. Estou confiante ainda que seja possível colocar no terreno a obra de construção da linha ferroviária entre Évora e Elvas para mercadorias, o que vai permitir ligar o Caia aos portos atlânticos de Sines, Setúbal e Lisboa. Senhor Secretário de Estado, Senhor Geral, elvenses, neste momento, Elvas também preside a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, correspondendo à excelente relação que temos conseguido construir com os restantes 14 municípios do Distrito, assim como a afirmação crescente do nosso Conselho como polo dinamizador do turismo, associado ao património mundial e ao património de natureza. Continuamos a projetar Elvas nos contextos nacional e internacional, por forma a criar riqueza no nosso Conselho e a todos que com ele colaboram. Respeitamos todos e a todos agradecemos, porque estamos conscientes que sozinhos poderíamos eventualmente ir mais depressa, mas em conjunto seguramente chegaremos mais longe. É com orgulho que digo que Elvas já não é apenas dos elvenses. Elvas é uma cidade moderna, atrativa e a ganhar a sua posição no mundo. Felicito os elvenses por mais um 14 de janeiro e desejo a todos um bom ano de 2016. Muito obrigado. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Elvas, Senhor Comandante das Forças Terrestres, Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Elvas, Senhor Vereador do município de Olivença, em Espanha, Senhores Deputados da Assembleia da República, Senhores Oficiais Generais, Senhor Diretor da Direção de História e Cultura Militar, oficiais, sargentos, praças, minhas senhoras e meus senhores. Comemorar aqui os 357 anos passados sobre a vitória na Batalha das Linhas de Elvas é para mim motivo de grande satisfação. Satisfação e orgulho. O mesmo orgulho que os elvenses mantêm vivo num dos acontecimentos bélicos mais importantes da Guerra da Restauração.
O que esteve verdadeiramente em causa nas guerras da Restauração foi uma luta longa e obstinada pela soberania de Portugal, pela soberania do nosso país. Uma luta contra um domínio estrangeiro distante, um sistema iníquo de impostos sobre as populações que, apesar das inúmeras dificuldades, sempre souberam persistir e resistir. Os elvenses têm orgulho nos seus antepassados e no legado histórico que Elvas também reflete na arquitetura militar da cidade, que foi obrigada a fortificar-se para ser a sentinela avançada da defesa nacional, da defesa da soberania de Portugal. A cidade-quartel fronteiriça de Elvas e as suas fortificações, como justamente reconheceu a Unesco em 2012, é património mundial material, mas é também património mundial imaterial, porque exprime o orgulho de um povo que sabe aliar-se à nobreza castrense e à burguesia sempre que estão em causa os valores identitários, culturais e de soberania. Os militares e as populações estavam bem cientes da importância da localização estratégica de Elvas na defesa da fronteira luso-espanhola e do facto de se tratar do principal acesso militar do invasor à capital do reino. Sentiram-no quando aguentaram o cerco à cidade e a peste que os massacrou. Ainda assim, as suas gentes, o comando e o exército da província de Armas do Alentejo infligiram a primeira grande derrota do exército invasor na pretensão de invadir para recuperar a soberania espanhola perdida em 1 de dezembro de 1640, que, como sabem, terá de novo, este ano, a sua comemoração em dia feriado. Não se justificam hoje em dia sentimentos de animosidade ou ressentimentos bafientos contra os nossos vizinhos de Espanha. Muito menos fazem sentido exaltações marciais anacrónicas para com aqueles que vivem no país vizinho e com quem partilhamos, de resto, alianças e desafios comuns. Portugal é um país com 800 anos, porque, contrariando a continuidade geográfica do território peninsular, o poder bélico e hegemónico daquele com quem guerreamos nasceu e expandiu-se pela força do querer, tantas vezes transformado em batalhas, existindo como nação ao longo de 8 séculos, graças à inabalável vontade de sermos independentes. A presença do Governo e dos militares das Forças Armadas, dos militares do Exército, uma força sempre presente, uma força que emana do povo português e que sabe estar sempre junto e próximo do povo português. A presença nesta cerimónia evidencia a cooperação entre as Forças Armadas e os municípios. Mas perdoar-me-ão por querer especialmente sublinhar o papel dos autarcas no desenvolvimento das suas regiões, na procura de soluções para a valorização do seu património e na preservação das entidades regionais e locais particulares. Uma palavra particular para o Presidente da Câmara, Dr. Nuno Mocinha, que no seu primeiro mandato tem sabido congregar vontades e fazer consensos com os seus colegas autarcas, com as chefias militares da sua região e com o Governo na defesa dos interesses legítimos da sua população, do povo de Elvas. A complexidade das questões com que nos debatemos hoje, num mundo em constante mudança e transformação, tornam ainda mais necessária a procura de soluções construtivas, descentralizadas e imaginativas, capazes de envolver as populações, as comunidades intermunicipais, as forças militares e de segurança, as organizações associativas, no respeito pela tradição cultural e religiosa de cada região. Os autarcas, como representantes eleitos desses anseios, têm, pois, um papel fundamental, diria quase histórico, na corporização desses mesmos anseios. Tal como há 350 anos, vivemos hoje tempos em que nos parece, por vezes, estarmos também sujeitos a imposições externas. Em tempos em que nos parece, por vezes, estarmos também sujeitos a impostos pesados. Nestes tempos difíceis, dos quais os portugueses estão a saber sair
tal como souberam os elveses romper o cerco, justifica-se de sobremaneira recordarmos a nossa história, os valores que fundamentam e cimentam a nossa pátria, o valor do nosso povo, do nosso exército e das nossas forças armadas, mas também o valor daqueles que, junto do povo, quando muitas vezes o poder central e distante o esquece, mantêm viva essa memória. A minha presença aqui hoje, minhas senhoras e meus senhores, a minha presença aqui hoje, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Elvas, em representação do Sr. Ministro da Defesa e do Governo da República, quer apenas expressar o reconhecimento por esse trabalho e dizer que estaremos ao seu lado na luta pela defesa dos interesses da sua terra, que é nossa, e da sua gente, que somos nós. Muito obrigado.